Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Vai depender do horário que vocês estão ouvindo aí essa aula, que é o professor Israel, nosso curso Foco no Excel. Vamos para mais uma aula e, como prometido, nós vamos estudar hoje a função índice e a função CORRESP. A função índice é responsável por retornar os dados e ela é auxiliada pela função CORRESP, ou seja, a função índice sozinha não faz muita coisa, ela vai precisar do auxílio índice CORRESP. Aonde, por exemplo, a função PROC-V, a função PROC-H não chega, a função índice CORRESP ela vai chegar aí. Então, aonde quer que seja, ela vai chegar. A função índice ela precisa de um número para uma linha, para retornar aquele dado, e a função CORRESP vai retornar um número. Para a gente entender um pouco melhor essa questão de índice, CORRESP, nós vamos fazer na prática. E aí na prática a gente compreende melhor a função índice e a função CORRESP. Bom, eu trouxe aqui uma tabela onde tem aqui o número de pedidos, eu tenho aqui o número dos vendedores, o número de cliente, a série, nota fiscal, por aí vai. Não tem fórmula, pessoal, nada disso aqui tem fórmula. A gente vai aplicar a fórmula nesse aqui. Então, essa primeira aula é uma aula introdutória, para a gente entender um pouquinho sobre a questão da função índice, da função CORRESP. Aqui eu tenho uma validação de dados. Pessoal, como é que faz? Tem uma aula no canal em que eu explico como é que constrói aí uma validação de dados. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o pedido número 1 aleatório, aqui o pedido 1 aleatório. A função índice. O que a função índice vai fazer? Aqui eu vou colocar assim, ó, igual índice. E o interessante aqui é que eu tenho que colocar a função índice com acento. Quando eu coloco um acento, ela me dá a referência. Mas se eu colocar sem acento, ela não me dá, ela me dá referência. Então, sempre que eu vou colocar a função índice, eu vou colocar com acento. Quando eu coloquei lá a função índice, vai dizer o seguinte: matriz. A matriz é o que eu estou procurando. O dado que eu quero está nessa tabela aqui, ó. Então eu vou selecionar de A2 a G11, que é o dado que eu quero, ponto e vírgula. Ele vai ficar em negrito aqui, ó. Quando ele fica em negrito, assim, qual é a linha que tu quer? Qual é a linha? Então, eu quero, por exemplo, a linha 1. Eu quero algum dado nessa linha aqui, ó, que é a linha 1. Ponto e vírgula. Tá, o que eu quero saber? Eu quero saber o vendedor, eu quero saber o cliente, eu quero saber a série, nota fiscal, o valor. Tá, eu quero saber o valor. Se eu quero saber o valor, eu vou ter que contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui o número 6 e fecho parênteses. O 6 eu quero saber um valor que está na linha 1, na coluna 6. Eu quero saber esse valor que está na primeira linha da coluna 6. Eu vou dar um enter. 148,61. O que ele achou? Ele achou para mim aqui. Ele achou o valor, 148 da linha 1. Tá, e se eu quiser saber a linha 10, eu vim bem aqui, ó. Então eu tenho que saber que esse primeiro valor aqui é o da linha. Apago lá o número 1. Eu apago aqui o número 1, coloco lá 10. Ele vai ter que aparecer para nós 64,56, tá? Um enter. 64,56, ó. Linha 10, coluna 6. Tá, Israel? Mas se eu quiser saber o valor da linha 10 e da coluna cliente, então 1, 2, 3. Aí eu vim bem aqui. Aí aqui, ó, no lugar do 6, eu colocava 3. Pronto. O que tem lá? O que tem agora lá, ó? Na 10, linha 13, o nome do cliente, Helenice. Mais uma vez, o que a função índice faz? A função índice, ela procura na tabela inteira
a linha, a coluna e a referência. Então, o que eu quero? Eu quero saber qual é o nome ou qual é o dado que está na coluna 10 e na linha 3. Aqui. Nós podemos deixar isso aqui mais automático. Como assim? Vou dar 2 cliques aqui. Em vez de eu colocar aqui o número 10, eu vou colocar aqui o número do pedido. Ou seja, todas as vezes que eu modificar o número do pedido, ele vai procurar aqui para mim na coluna. E a minha referência vai ser a coluna 6. Vou colocar lá 6. Ó. Então o pedido 1, 148. Se eu chegar aqui e colocar aqui, ó, pedido 10, ó, 64, ó. Aí eu vou colocar o pedido 4, irmão. Pedido 4 lá, professor. Se eu colocar o pedido 4 e dar um Enter, olha lá, 89. Por quê? Porque a minha eu estou procurando agora os valores dentro da coluna, dentro da coluna 6, e aí na linha. E aí eu poderia modificar aqui, por exemplo, se eu quiser saber, por exemplo, a coluna 2, não saber que o vendedor, ó, ele buscaria o vendedor José, ó, 4, ó, José. Se eu chegar aqui e colocar 10, ele vai colocar, ó, vai buscar o 10, Ana. Mas enfim, vamos deixar aqui o 6, pronto. Eu vou colocar aqui o número 1. A função CORRESP, ela procura a posição. A posição do que? A posição desse número aqui, ó. Então, eu quero saber a posição deste número aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, em J10, eu vou colocar assim, igual J9, igual CORRESP, igual CORRESP. E aí J3, aqui ó, ponto e vírgula. Eu quero saber qual é a posição de J3 nessa tabela aqui, ó. E aí ponto e vírgula. Aí eu tenho aquela referência lá, menor que 0, maior que, e a gente vai sempre utilizar a referência do 0 aqui, ó. E aí dá um Enter, pronto. Então, o que ele procurou a função? Ele procurou aqui, ó. Então, aqui o número 1. Então, se eu modificar o número do pedido, tem que o número do pedido tá em que coluna? Na coluna 1. Então a função CORRESP, ela aponta o número da coluna que está o número do pedido. O pedido 10 está em que linha? O pedido 10 está na linha 10. Então a função CORRESP, ela diz a linha que nós estamos. O pedido 3 está em que linha? Na linha 3. E aí clica aqui, volta aqui para o número 1. Ponto. Agora vamos resolver essa tabelinha de baixo aqui, que é interessante também. Eu disse para vocês que a função índice, a função CORRESP, ela vai substituir o PROC-H e o PROC-V. Então presta atenção. Ele quer saber aqui a nota fiscal. Só que o PROC-V, ele procura na vertical. Então o PROC-V só faz procura para cá, ó. Ele não faz procura voltando. De novo, ó. O PROC-V só procura para frente. Ele não procura para trás. Só que aqui ele está pedindo o seguinte, ó, eu quero colocar aqui o número 20. Eu quero que apareça o nome do cliente. E aí é voltando. PROC-V não funciona, PROC-H não funciona. E agora? Agora nós vamos utilizar a função índice CORRESP. E como é que a gente vai utilizar aí a função índice CORRESP para nós encontrarmos aqui? Então, aqui nós vamos achar o cliente, vai ser igual índice. Quando eu colocar lá igual índice, quem que eu quero procurar? O cliente. Então, é a primeira coluna que eu seleciono, é a primeira aqui, ó, que eu quero procurar. Eu estou procurando cliente, então eu vou selecionar aqui, ó, de C2 a C11. Então eu vou selecionar lá, ó,
de C2 até C11. Então eu vou selecionar aqui, ó, de C2 até C11, ó. Pronto. Certo? Vamos aqui de novo. Igual índice. Quando eu colocar lá igual índice, eu vou selecionar a tabela de cliente, ó. Ponto. Quando eu colocar lá a tabela de cliente, que é igual índice, ponto e vírgula, eu vou colocar uma Corresp. Corresp é o que? O que eu estou procurando. É como se fosse o PROC-V. Então eu vou colocar lá o Corresp PROC-V. Como não vai dar para clicar aqui, eu vou ter que colocar A15. A15, que é o que eu estou procurando. Então eu vou colocar A15, que é o que eu estou procurando. Ponto e vírgula. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber a nota fiscal. Então eu seleciono aqui, ó, o valor da nota fiscal. E aí, ponto e vírgula, 0. E aí, dou Enter. Deixa mais um parênteses, ó. De novo, a função índice. O primeiro valor é o valor do cliente, ou seja, ele quer saber aqui a linha. O primeiro valor, aqui a função índice é a linha. Eu quero saber em que linha está o nome Lucas. O segundo, quando eu utilizo a função Corresp, é o seguinte. Tá, Lucas está em qual linha? Ó, e aí descobriu. Quando eu colocar o número 20, ó, ele buscou para mim aqui, ó, o nome Lucas. Agora, eu vou colocar aqui a nota fiscal, por exemplo, 70. Ó, 70, ela é início, ó, 70, ela é início. Observe que ele fez uma busca, ó, voltando, e voltou, ó. Ah, 20. Se eu colocar aqui 20, ó, Lucas, 20, Lucas. Então a função índice, a função Corresp, ela faz uma procura voltando o valor. Ah, eu quero saber, por exemplo, 50 aqui, ó, 50 Israel, 50 Israel. Então eu vou vir aqui, ó, 50, ele procurou Israel. Então, toda vez que eu precisar encontrar um valor voltando, o PROC-V não vai me ajudar, o PROC-H também não vai. Aí eu vou ter que usar o índice Corresp. Vamos lá aqui mais uma vez. O vencimento. Vou colocar aqui o vencimento aleatório, 17/08 de 2010. Então, o que eu quero saber? Eu quero colocar o vencimento e aparecer a nota fiscal. Opa, voltando. Já sei. Se é voltando, no caso aqui, se é voltando, eu não consigo usar o PROC-V, nem o PROC-H. Tá. Já a gente vai conhecer uma função chamada PROC-X. Ela resolve o nosso problema. Mas por enquanto, que eu não conheço, eu vou ter que apelar pro índice e pro Corresp. E aí eu vou colocar lá igual índice. Quando eu colocar lá igual índice, eu vou ter que... O que eu estou procurando? Nota fiscal. Então a gente já entendeu que a primeira seleção é essa aqui, ó. Nota fiscal. Ponto e vírgula. Corresp. Ponto e vírgula Corresp. D15. Ponto e vírgula. O que eu quero encontrar? O que eu quero encontrar aí? Então eu quero encontrar a data. A primeira seleção é o que eu estou procurando. E a segunda é o que eu quero encontrar. Eu estou procurando a data, estou procurando a nota fiscal. E eu quero encontrar o vencimento. Ponto e vírgula. E aí o número 0. E dá um Enter, ó. São dois Enters. São dois parênteses, aí dá um Enter lá, ó. Então, o vencimento 17/2/2010 é a nota fiscal 20, ó. Bem aqui, ó. E se eu chegar bem aqui e colocar assim, ó, 26/8/2010. Qual é a nota fiscal? 70. Por quê? Porque ele faz uma busca retornando.
Então a função índice, a função corresp, ela faz a busca retornando. Ah, eu quero saber, por exemplo, 30. Pega aqui o 30. Ó, eu quero saber agora, por exemplo, qual é a nota fiscal que saiu para mim dia 21 do 8 de 2010. É a nota fiscal 45. Vamos ver, ó, 21 do 8 com a nota fiscal 45. Agora, como é que eu resolvo índice e corresp? Que vamos juntar aqui índice e corresp tudo junto. Agora nós vamos, já que eu entendi o que é índice, já que eu entendi o que é corresp, agora nós vamos fazer ela junta. E aí ela fica assim: igual índice. Eu vou juntar agora índice e corresp. E aí fica lá, igual índice. Tu vai selecionar agora de A2 a G11, ou seja, a tabela inteira, ponto e vírgula. E aí nós vamos colocar corresp, ponto e vírgula, corresp. Agora, lá em corresp, tu vai selecionar onde? J3, ponto e vírgula. Vai pegar aqui de novo, ó, a linha inteira. E aí, ponto e vírgula 0. Deixa eu só diminuir esse zoom aqui, que é para aparecer isso, que é para aparecer melhor para vocês agora. Vai ficar top. De novo, ó, igual índice. Quando eu coloco lá igual índice, por exemplo, eu vou pegar agora a tabela inteira. Então é esse resultado. O resultado que eu quero agora buscar é o resultado da tabela inteira. Ponto e vírgula, corresp. E aí eu já entendi o seguinte: o corresp é o que eu quero saber da tabela inteira. Eu quero saber o número do pedido, ponto e vírgula. E aonde está esse número do pedido? Eu vou selecionar aqui, ó, todos os números, ponto e vírgula, número 0, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Só que eu não quero saber apenas o número do pedido, eu quero saber a coluna. Aí eu vou de novo lá, ó, corresp, lá de novo lá em corresp, J4, ponto e vírgula, A1. Aí eu vou pegar a linha aqui de cima, ó, ponto e vírgula, número 0, fecha dois parênteses, dá um enter. Então vamos lá. O que ele achou aqui agora? Então a gente achou, eu descobri aqui o seguinte: o que eu quero? Coluna 1, linha 1, beleza. Só que agora, quando eu modificar aqui, eu quero saber, ó, o cliente, ó. Quando eu modificar o cliente, ele buscou aqui agora para mim, ó, na coluna 1 é o cliente Lucas. O que foi que eu fiz com essas duas fórmulas? Eu juntei aqui índice corresp. Eu procurei aqui, ó, da tabela matriz, e disse que quando eu fiz essa procura, eu queria que ele encontrasse para mim o pedido. Aí eu fiz uma nova procura e disse que agora eu queria que ele encontrasse para mim o cliente. Para quê? Para mim fazer isso aqui automático. Eu quero saber, por exemplo, aqui, coluna 10. Eu coloquei o 10. Mais do 10 apareceu quem? Helenice. Quem é Helenice? É o cliente. E se eu quiser saber lá na coluna 10 o vencimento, aí eu clico aqui o vencimento, ó. Vou só ampliar aqui, ó. Vou colocar aqui em formato de data, ó. Pronto. O que eu transformei? Eu transformei agora, pessoal, a tabela automática. Então, na coluna, na linha 10, então, na linha 10,
E na coluna, eu até colocar aqui linha, que é para vocês, vai linha, ó. Vou colocar assim, linha, pronto, fica mais fácil a gente entender. Então, na linha 10, na coluna vencimento, eu tenho a data, ó, coluna 10, coluna vencimento, eu tenho aqui, ó, 28/6. Se eu quiser saber, por exemplo, aqui, eu quero saber o vendedor, aí ela aparece aqui, ó, na coluna 10, na linha 10, quem é meu vendedor da linha 10? Ana, ó, linha 10, Ana. Mas se eu quiser saber, por exemplo, o valor, ó, é só o ruim é porque tem que quando eu mudar para valor, eu tenho que colocar aí, ele diz o valor. Então, essa aqui, pessoal, é a linha, essa aqui é a nossa primeira aula de índice Corresp. Eu espero ter ajudado vocês. Essa planilha vai ficar aqui embaixo no vídeo para vocês baixarem. Pode baixar aí para download, pode treinar. A ideia é treine, use e abuse disso aqui. Isso aqui é fantástico. Próxima aula eu vou trazer mais exemplo de índice, mais exemplo de Corresp. Pessoal, muito obrigado, que Deus em Cristo abençoe a todos. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, não esqueça de deixar o like. Nós já somos aí 200 e alguma coisa, e graças a Deus o canal está crescendo, graças a Deus e graças a vocês. Muito obrigado, fique com Deus. Não esquece de baixar a planilha que está aqui embaixo do vídeo para treinar. E até a próxima aula, se Deus quiser.